eu elaboro questões com o livro, para economizar também questão de papel, né? Porque a química, física, matemática, nós precisamos de um contexto maior. E esses alunos sozinhos, para responder essas coisas que exigem exatas, cálculo, é meio difícil eles acompanharem sem o professor estar explicando, falando. Só eles pegar lá, eles não vão saber responder, não. Isso. Não é a questão da EJA, né? Andréia. Oi. Andréia, Raquel. Oi, Raquel. Andréia, em relação às atividades, sempre nas minhas aulas, como você observa, além de eu colocar na plataforma as atividades, eu tiro foto das atividades, boto no grupo, coloco a atividade nas videoaulas, e mesmo assim eles não fazem. Os que vão para a escola para pegar as atividades, com certeza, vai ser os mesmos que aparecem no grupo, nas horas da aula. Como são 3 turmas, tudo bem, é poucas turmas, mas a atividade, como a Josilene falou, são muitas atividades. Para eu fazer a atividade, deixar na escola, eu tenho que fazer essas atividades, não pode ser de qualquer jeito. E esses alunos, eles não vão, né? Eu vou fazer a experiência. Se o retorno for positivo, tudo bem. Mas se for do jeito que está na sala de aula, o tempo que eu estou perdendo para fazer atividades para os alunos pegar, eu estou elaborando as minhas aulas. Porque você sabe que ficou muito acarretado, além do planejamento mensal, tem as atividades mensais, tem as aulas mensais, tem o ECEDUC para preencher, né? A gente tem que preencher lá, colocar as notas no ECEDUC, a frequência, e ainda fazer atividade para os alunos, onde os mesmos, eu acredito, né, pela experiência desses 3 meses, que muitos não participaram pela falta de interesse. Eu digo isso sem medo de dizer, porque eu estou chamando, eu ligo, faço até trabalho meu de estar ligando para casa de alunos, questionando alunos que são participativos, que têm acesso à internet e não estão participando das aulas. A gente liga para a mãe, eu chamo, ele não acorda. Então, fica difícil, né? Eu trabalho, só aumenta mais e o retorno deles o mínimo possível, porque a minha situação não é diferente das demais, não. É 2 alunos, 3 alunos, já consegui dar aula com 6, verdade seja dita, com 6 alunos, foi o máximo que eu consegui, dar uma aula com 6 alunos. Mas eu dou na maioria 1 aluno e 2, no máximo. Às vezes não aparece nenhum. Vamos continuar tentando, né? Fica aí a observação. Andréia, rapidinho aqui, com relação a... Tá me ouvindo, Andréia? Alô? Estou sim, estou ouvindo. Estou ouvindo, Sandra. Oi, Sandra? Teve um probleminha na conexão. Oi. Pois. Eu não sei se é a minha ou a sua, mas está pausado aqui. Estou procurando. Sandra, eu não lhe ouvi. Professora Vera, a senhora ouviu? Não ouvi para responder aí. Não? Sandra, acho que é a sua internet. Não está me ouvindo agora? Você ouve? Sim, agora sim. Não está me ouvindo? Você está me ouvindo? Está pausando, Sandra. Ô, Andréia.
Oi. Ah, então é questão de internet, então não vou conseguir falar. Vocês não estão me ouvindo? Fale. Ah, tá ouvindo agora? Então, com relação às atividades, Fale, professora. eu gostaria de saber se... Eu estou falando, você não está ouvindo? Eu gostaria de saber se essas atividades, elas serão obrigatórias, porque... Professora, eu posso responder? Só um minutinho. As atividades, elas são obrigatórias porque nós estamos numa situação... Está cortando, né? Então, dê continuidade aí. Mas eu vou só explicar em relação às atividades. Em relação às atividades, nós somos obrigados a fazer, porque tem pais que dizem que o aluno não tem como assistir a aula pela plataforma, nem pelo grupo de WhatsApp, porque não tem. Oi. 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 Estão ouvindo, não? Atividade Eu não sei, obrigatória, Sandra. mas eu estou querendo saber se a atividade... Sim, professora, eu ouvi, entendi, ouvindo. até aí. Sim, a senhora quer saber se a atividade é obrigatória. Nós temos que ter essa atividade. Ouvindo. Sim, nós temos que ter essa atividade. Assim, eu quero saber se ela é obrigatória, que seja... professora Sandra. Que o aluno vá pegar na escola, sabe? Professora Sandra, deixe só seu microfone. Deixe só seu microfone. Deixe só seu microfone e o vídeo fechado, que eu acho que é a conexão, a sua conexão que está lenta. Talvez só você transmitindo áudio melhore. Certo. Obrigada, professor Miguel. Consegue me ouvir agora? Sim, professora. Deixa eu só explicar para a senhora. Em relação à atividade... Não, eu queria só concluir minha pergunta. Eu queria só concluir minha pergunta com relação às atividades, porque eu sei que elas são obrigatórias. Eu estou fazendo as atividades. Eu queria saber se elas são obrigatórias, que elas sejam redigidas para que o aluno vá pegar, porque eu estou trabalhando com o livro. Então, eu procuro ministrar minha aula, e aí, como os alunos do ensino médio têm o livro, eu passo minhas atividades todas do livro. Todas as atividades que eu tenho passado até agora, todas são do livro. Então, não tem porquê, se o aluno tem um livro, eu acho que não tem porquê a escola ir gastar papel e tinta para esse aluno que tem acesso ao livro, no caso da disciplina de matemática. Eu estou falando pela minha, entendeu? Então, assim, todas as atividades que eu passo são diretamente do livro. Eu mostro as páginas, eu indico as páginas, as questões que eu quero. Então, eu queria saber se mesmo assim eu sou obrigada a fazer um outro material para o aluno ir pegar. Entendeu? Porque é como se eu estivesse trabalhando com o aluno da sala de aula de uma forma e o outro de outra. Professora Sandra, infelizmente, nós temos que ter os dois segmentos, nós temos que ter, porque tem aluno que não está na sua aula, na plataforma, que ele alega que não tem acesso à internet. E nós não podemos deixar esse aluno à margem, porque nós somos até penalizados se isso acontecesse. Então, a gente se sente na obrigação de ter o material na escola, porque se o pai alegar que o filho não está participando porque não tem o acesso à internet, nós vamos dizer, pai, pois venha pegar o material que ele está disponível aqui na escola. Eu sei que é difícil, como eu já falei no início, eu sei que é muito difícil, é um trabalho dobrado, porque você está trabalhando, dando a sua aula na plataforma, eu sou testemunha disso, e você ainda tem que elaborar material para que o aluno supostamente venha, porque às vezes ele nem vai pegar.
Mas, infelizmente, nós temos que ter esse material na escola, porque se o aluno alega que não está assistindo aula porque ele não tem o material, a gente tem o material lá e diz, não, tá aqui o material. Porque nós temos material lá na escola do primeiro semestre, do mês de maio. Nós temos. Material foi reproduzido e ficou lá na escola. A gente liga para os pais, pedindo o pai que venha pegar o material do seu filho. E mesmo assim, tem muito material lá. De fato, a gente gasta papel, tinta, mão de obra para elaborar, e o pai do aluno vem buscar. Mas, infelizmente, nós temos que ter esse material para, no caso dele vir, porque tem alguns que vêm. No caso de vir, a gente está com o material lá, viu, professor? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para a senhora. Professora Vera, Senhora, é a Simone escutando? Eu gostaria de dar uma sugestão para a professora Sandra, eu posso? Fique à vontade, professor. Professora, a intenção, como a senhora já ressaltou, é que esses alunos que não têm conectividade, eles devem ter esse material xerocopiado. Mas se a professora e a escola está disponibilizando um livro didático e esse livro está acessível para o aluno, porque a professora desenvolve um roteiro de toda semana, nem que ela entregue mensalmente, com as páginas que vão ser trabalhadas, as indicações de pesquisa. Eu não vou sugerir links, porque se eles não têm internet, eles não podem ter acessado links, mas existem links bem pequenos de matemática que dão um direcionamento. Então, se esse aluno tem esse material, o livro, a professora colocou um roteiro, ela deu todo o encaminhamento, passo a passo, de como ele vai responder essas atividades, porque vai ser difícil ele fazer essa orientação da professora, mas ela vai fazer o quê? Se ele não tem internet, não é? Então, ela poderia estar aproveitando esse livro com essa indicação desse roteiro, dessas fontes de pesquisa. Não seria necessário estar elaborando atividade de matemática se ela tem um material que é julgado claro para o aluno responder. Até porque o livro de matemática hoje, eles têm os textos referenciais de explicação. Eu vejo assim uma solução boa, pelo menos para estar evitando essa questão de estar reproduzindo material e às vezes não está condizendo com a realidade, não é? Colocar ele e vai ser o livro. Simone, é a Simone que está falando? É, né? Isso. Sim. Simone, é exatamente isso. Você chegou exatamente no que eu estava propondo. Embora estava muito ruim o meu áudio, não estava nem conseguindo falar direito. Mas é com relação a isso. Então, eu sugiro que na minha disciplina, se eu já tenho um roteiro de estudo para o meu aluno que está assistindo a minha aula, que são as páginas do livro, as páginas do conteúdo, a página que eu quero o exercício, as questões, tudo especificado. Inclusive, professora Simone, eu já faço isso diariamente. Diariamente, quando eu posto minha aula, eu posto a página do livro, eu posto a página dos exercícios e os exercícios específicos que eu quero daquela página. Então, eu já faço isso para o meu aluno que está assistindo na sala de aula. O que eu quero é justamente prolongar isso para o aluno que não está, porque é como se fosse mais ou menos a falta de interesse mesmo deles em fazer. Por quê? Porque se eles têm acesso à plataforma, se eles têm acesso à internet, todos estão aí no WhatsApp, né? Mesmo que eles não tenham internet para estar acompanhando as aulas, mas que eles têm acesso às redes sociais. Então, eu sempre posto, pode olhar nas minhas aulas, sempre eu posto a página do livro, as atividades, as questões que eu quero. Eu acho, na minha opinião, que a escola deveria fazer um termo de compromisso e chamar os pais de aluno para assinar o termo de compromisso, porque está ficando cada vez mais difícil para nós, professores, no final do mês, a gente colocar uma nota para o aluno. Por exemplo, essa turma que eu citei, eu vou botar a nota lá para 4 alunos. E o restante, o que nós vamos fazer? Porque eles não entregam atividade, eles não assistem a aula, eles não se propõem a nada. Então, eu acho que a escola é uma sugestão minha, não sei se é viável, mas é uma sugestão minha no momento de que a escola faça um termo de compromisso
e que o pai do aluno responsável assine se comprometendo, porque se o aluno não vai, seria uma forma até de pressionar esse aluno a assistir às aulas, a buscar essas atividades, do contrário, os pais já estão conscientes de que eles é que estão responsáveis por esse aluno não ter essa nota, entendeu? E aí eu gostaria só de mostrar o meu roteiro assim como eu já faço diariamente para os meus alunos na sala de aula, porque aí sim eu estaria trabalhando de duas maneiras diferentes, né? Como vários outros professores já citaram aí, não tem sido fácil, o professor, ele realmente tem trabalhado triplo, porque é a ICEDUC para preencher as notas, é frequência, atividades que eles mandam para a gente corrigir, e na hora que a gente está dando aula, eu não faço a frequência, depois é o que eu vou ter que fazer essa frequência, depois que você vai preencher, tem uma plataforma para você mandar informação, tem um WhatsApp também para mandar informação, então assim, eu gostaria de continuar trabalhando nessa mesma linha, de apontar as atividades, de apontar o meu roteiro de estudo para o aluno, além dos que eu sempre posto, toda aula minha tem um vídeo postado com relação àquela disciplina, caso o aluno não possa vir assistir a minha aula, então eu coloco um vídeo lá. Então eu gostaria de continuar trabalhando dessa mesma forma, entendeu? Apesar, professora Sandra, a gente não ter planejamento, e a Andréia e a Cristina, eu acredito que ela observa que a gente está trabalhando da mesma forma. Então, eu faço as minhas e quero também ficar na mesma situação, porque para eu digitar os textos de matemática por maneira de desenvolver as questões, isso vai levar um tempo danado para uma clientela que a gente não tem nem certeza se vai procurar. Eles têm direito a isso? Claro que tem, como todos os outros, mas a Secretaria da Educação Pública, ela não está vendo do lado da gente não, entendeu? É muito difícil para fazer essas atividades. Não pode fazer essas atividades de qualquer jeito, xerocopiar e jogar lá para pega. Tem que ser as mesmas trabalhadas dentro da plataforma, as mesmas perguntas, então a gente tem que digitar. Não adianta xerocopiar o livro e deixar um chefe lá, eu tenho que digitar. Porque nesse caso, né, professora? A professora Raquel, o seu áudio. Professora Raquel, o seu áudio. Porque nesse caso ele vai continuar tendo as atividades, eu vou mostrar o roteiro para ele, né? Claro. É minha opinião. Eu acho que. E eu não vou estar trabalhando diferente com o meu roteiro, com as páginas direitinho, orientando como a Simone falou. Achei muito válido a Simone falou. Só se o aluno e aí eu mando do jeito que está questão da cultura. Professores, eu também gostaria de fazer aqui alguns comentários a respeito desse nosso momento aqui. Tudo bem. Andréia, professora Vera, professora Maria Alice, estão podendo me ouvir direitinho? Simone. Oi, professor Miguel, fale. Oi. Estão podendo ouvir direitinho? Sim, tem algumas pessoas que estão com o microfone aí realmente pegando aqui uma conferência. A primeira coisa que eu queria aqui colocar é em relação à reunião. Estou vendo aqui que ela está no contexto geral aqui da escola, né? São todos os professores dos turnos, né? Da manhã e da noite, correto? Sim. Ok. Eu sugeriria que a gente pudesse reunir, e aí eu me dirijo aqui mais especificamente aqui para a professora Vera, para a coordenadora Maria Alice da noite, a Simone e os outros professores da noite, que a gente pudesse reunir somente com os professores da noite para a gente discutir a problemática da noite, das séries. Mas a gente pode negociar aí posteriormente, ok?
o que é que eu queria falar a respeito desse momento? Primeiro, gente, né, não vamos nos enganar, né, não vamos nos iludir. São muitos os problemas, muitos. Né? É essa falta de interesse dos alunos, é a problemática da inabilidade que a gente tem com relação às tecnologias, né? Nós temos essa dificuldade ainda, né? Estamos também num processo de aprendizado. Confesso a vocês que eu, apesar da área que é a minha, que é física, que envolve também informática, as tecnologias, matemática e tudo mais, tive algumas dificuldades, né? Foi necessário um aprendizado intensivo, uma busca, né? Pesquisando, indo atrás, e isso é um esforço que nós vamos ter que fazer de agora em diante para poder se adequar a essa nova realidade, porque ela chegou para ficar, né? Essa pandemia, o isolamento social, né? Essa maneira incomum da gente estar se relacionando agora à distância, ela vai permear nossas vidas aí por bastante tempo, né? Enquanto a gente estiver nesse movimento de ida e volta. Porque com esse vírus a gente vai estar se isolando, voltando à atividade de forma parcial, depois vem uma onda nova, a gente volta de novo. Então os países, e o Brasil não é diferente, é provável que fique nesse movimento, né? Enquanto a ciência humana não puder obter aí uma cura, uma vacina que seja definitiva aí para esse vírus, né? Então a gente vai ficar aí, os especialistas dizem que vamos ficar assim até o ano que vem, aí meados do ano que vem, 2021. Então, são muitos os problemas. Eu confesso a vocês que é muito complexo, tá assim, muito complicado essa nossa interação à distância com os nossos alunos, principalmente do turno da noite. A dificuldade é grande. Né, eu estava ouvindo vocês aqui, os comentários a respeito dessas tarefas, dessas atividades, né, daqueles alunos que aparentemente têm conectividade, mas apresentam uma desculpa de não ter essa conectividade, né? E aí em muitos momentos, como está havendo esse monitoramento da escola, esses alunos são pegos aí até altas horas da noite fazendo outras coisas que não assistindo aula, né? E nós, professores, por um lado, estamos aí nessa luta, tentando buscar esse aluno, tentando prender esse aluno nas nossas aulas, porque é preciso que a gente diga, muitas das nossas aulas são chatas mesmo, eu mesmo acho as minhas aulas muito chatas. Elas eram chatas ao vivo, né, presencialmente, vejo elas muito chatas também assim, à distância, e a gente tem que se desdobrar para estar tentando diversificar a aula com vídeo, com textos, com lives, a gente tentando fazer isso ao vivo. Já fiz uma live de uma aula com um aluno também, né, da noite, somente um aluno, né, fiquei batendo na tecla, olha, vou fazer essa aula online, essas lives, nem que fique só um aluno no meu horário, que é de segunda, toda semana. Então, se ficar só um aluno, se ele aparecer, eu vou dar aula só para aquele aluno. Para mostrar para os estudantes, né, que a gente está fazendo esse esforço, que a gente está ali tentando, né, e para tentar chamá-los também. Então, vejo essa dificuldade, né, que foi apontada agora com relação a essas atividades, que elas devem ser pegas na escola. Eu acho um problema essa questão do aluno ter que se deslocar. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber isso também, que em razão desse vírus, tem aluno contaminado, os familiares estão contaminados, e esse vírus ele pode chegar à escola, né, atingir algum funcionário, atingir algum professor, em razão desses papéis, desses documentos que podem chegar já à escola contaminados, né, pelo vírus. Então tem esse problema também. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Tenho procurado diversificar também, mas como a professora, eu estou tentando seguir uma linha, porque não tem como, talvez seja até humanamente impossível a gente estar se desdobrando ao máximo para estar buscando vários recursos ao mesmo tempo, se a gente às vezes tem que estar lidando com outras escolas, né? Por exemplo, no meu caso não é só uma escola, eu tenho mais duas, então são 3.
Então, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com vocês, mas eu passei o dia todo na frente desse computador. Então, da manhã toda, porque eu tinha que estar elaborando o plano de aula, porque já fui cobrado já pelos planos de aula, não só aqui da escola, do Freitas Neto, mas das outras 2 escolas. Tem um prazo para entregar. Estava, ao mesmo tempo, tentando elaborar videoaulas, né, confeccionar essas videoaulas. Fiquei na frente do computador, labutando com os programas, né, que eu estou trabalhando, o OBS Studio, o próprio Google Meet e tudo, para gravar essas aulas. E, ao mesmo tempo, esperando o momento das reuniões de planejamento, porque essa é a segunda. Eu participei de uma primeira agora, às 15 horas, que foi até às 17 horas. Então, eu tive que respirar 1 hora, que eu já não estava aguentando, minha visão já não estava muito boa. Na verdade, ela não está muito boa mais, né? Então, acho que o grau aumentou aqui uns 2 graus já no meu óculos. Por quê? Porque a gente está tendo esse trabalho triplicado fora, né, o que a gente tem que preencher, né, nas plataformas, no ICEDUC. Então, eu acho bastante problemático. O que eu quero dizer para finalizar é que o professor deve sim, né, eu apoio isso, o professor deve sim escolher uma linha para trabalho. Ele não tem como abarcar tudo ao mesmo tempo, não é possível, então ele vai seguir uma linha. Eu estou me propondo, por exemplo, vou colocar como exemplo, estou me propondo a seguir a linha só da plataforma educacional, usar o Google Classroom, né? Vou tentar atingir aqueles alunos que eu puder atingir. Posso estar usando uma hora e outra, posso estar usando o WhatsApp, mas não vou estar usando ele o tempo todo, né? Porque tem uma problemática também, o WhatsApp, ele não é muito estável, né? Gosto de usar o Google Meet. Ele tem me ajudado, né? Vou tentar buscar esses alunos usando o Google Meet. Mas, gente, não tem como a gente abarcar o mundo todo, não tem. Então, assim, é humanamente impossível. Eu vou tentar fazer a minha parte, como eu já estou fazendo, né? Então, assim, cabe a gestão fazer a sua parte, como ela vem fazendo, cabe aos nossos estudantes também fazerem a parte dele. Né? Eu vejo que muitos dos nossos alunos, e aí eu vou falar dos alunos da noite, eles, tal como eles faziam presencialmente, de forma remota, eles fazem a mesma coisa. Eles escolhem as disciplinas que eles querem cursar. Então essa é a realidade. Então tem aqueles alunos que gostam de química, de física, de matemática, eles vão dar mais atenção a essas disciplinas. Tem aqueles outros alunos que gostam das humanas, gostam das letras, aí eles já deixam de lado um pouco mais a matemática, a física. E vejo também muitas das lamentações que eles têm, por exemplo, de estarem cansados. Ah, professor, é muita atividade, eu não tenho mais como acompanhar, me cansei. E eu observei isso também. Eu observei que no começo ele estava até com aquela vontade, participando e tudo. Aí o tempo foi passando, os meses foram passando, as aulas não retornaram presencialmente, o vírus continua a circular, não se encontrou uma vacina. E eles foram se cansando também. Até chegar ao ponto deles chegarem para a gente e dizer assim, não, professor, é muita atividade, eu não estou dando conta. Então eu acho também que a gente poderia estar pensando uma forma da gente se organizar, né? E aqui gestão, escola como todos, nós professores, de não estar também só tupetando esses meninos de tarefa. Sabe, é tarefa no Classroom, é tarefa não sei aonde, é mandando tarefa para a escola, é não sei... Mas que a gente pudesse se organizar, gente, de forma a gente manter uma regularidade nas aulas, da gente tentar focar nas aulas. Então, naquele momento em que a gente já tivesse um volume de aulas, que a gente pudesse estar pensando nas tarefas, nas atividades. Porque a metodologia utilizada para linguagens e para letras é diferente da metodologia utilizada para a ciência da natureza, para a matemática. Veja um exemplo matemática. Né? Como é que a professora vai organizar uma aula, né, de matemática em que ela vai ter que escrever equações, em que ela vai ter que responder problemas e questões, ela somente ditando, ela de forma oral, um problema. Isso é muito difícil. Para física e química também. Eu, por exemplo, eu tenho usado quadros virtuais. Tem um muito bom que é o Microsoft Teams, que eu acho que os professores de matemática poderiam utilizar. Mas aí ele teria que estar gravando isso, utilizando esse recurso,
Se for numa live, ele levando isso para o painel, expandindo aquilo ali para os alunos estarem acompanhando. E é uma maneira que você tem de estar escrevendo tal qual fosse um quadro. Então não precisa usar uma lousa, né, com caneta, não precisa. Eu aqui, eu uso somente o mouse, né? Sai aqueles garranchos, mas com um certo tempo a gente vai conseguindo uma habilidade de estar escrevendo nesses quadros virtuais. Então isso eu coloco como sugestão. Então, gente, para a gente resgatar todos esses alunos, eu acho meio problemático. Então, assim, se vocês conseguirem, é mérito, né? Eu vou aplaudir. E isso até o final do ano, né? Principalmente com relação aos alunos da noite. Porque eu acho que o ritmo vai ser esse com os alunos da noite. 3 alunos, 6 alunos participando, até chegar o momento que você vai estar numa live de uma aula, vai ter só um aluno participando, ou então não vai ter nenhum, que o professor vai ficar esperando, ninguém vai chegar. Então vai ser assim. Então, buscar recursos, tentar fincar o pé no chão, a gente não se iludir, né? Respeitar, ter aquela sensibilidade de ver os tempos dos alunos, os nossos tempos também, né? A carga de trabalho que a gente vai ter, né? As cobranças. Então, tudo isso aí a gente vai ter que conciliar, né? Então, é isso que eu queria colocar, né? Se houver alguma oportunidade mais tarde, eu me coloco também para fazer algum comentário. Professora Vera, Miguel, André, todos os professores, eu posso dar uma palavrinha? Sim, com certeza. Olha, eu estou como professora hoje da noite, mas eu sou mesmo pedagoga, né? Eu sempre estou como coordenadora pedagoga, mas eu tenho que concordar com o professor Miguel, principalmente observando a interação dos alunos da noite. Gente, vamos ser realistas, nossos alunos não são acostumados a ter essa gama de atividades e eles terem que buscar estratégias próprias de resolução. Por mais que a gente faça uma aula bem planejada, bem responsabilizada, mas os alunos têm dificuldade. Se na sala de aula presencial a gente empurra esses alunos para fazer uma atividade, pessoal, imagine, numa tela onde você não tem o controle. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade de empatia, se colocar no lugar do aluno. Nós deveríamos bolar estratégia para que esse impacto das atividades não fosse tão desmotivante para o aluno. Olha, eu optei, como o professor Miguel falou, fui para o Google Sala de Aula, para a plataforma, comecei com videoconferência, os meninos participaram um pouco, foi migrando para até ficar com isso, não está atendendo. Aí, mesmo relutando, porque os alunos da noite, para a gente participar de um grupo, a gente tem um certo receio, entrei no grupo de WhatsApp. E eu tive que me adaptar ao grupo de WhatsApp. Eu entendo que, às vezes, tem muita poluição visual, que a gente fica chamando o aluno, passando o áudio, mas foi a forma que eu encontrei. Então, eu fui buscar estratégias para trabalhar o WhatsApp. Mas os alunos são difíceis mesmo. Então, a gente tem que estudar essas possibilidades. Por exemplo, quando a professora Sandra colocou que fica de 7 horas a meio-dia, esperando o aluno cumprindo a manhã todinha de aula. Gente, o aluno ele não assiste 1 hora de aula, não adianta, quase 50 minutos para ele numa tela é difícil. Se os alunos da escola privada, eu tenho uma menina aqui em casa, todo dia assistindo áudio novela, eu estou segurando às vezes para ela assistir, e olha que tem uma estrutura grande, e a gente fica observando, nós vamos ter que nos colocar no lugar do aluno. O aluno, sim, ele gosta mesmo de vídeo, de Facebook, de Instagram, a gente está concorrendo com isso. E se a gente não tiver uma diversificação, está trabalhando com esses alunos, eles não vão querer assistir nossas aulas, por mais que seja obrigatório. Possa fazer termo de responsabilidade, porque esses meninos são mal acompanhados pelos pais mesmos, os pais não têm controle com eles. É complicado para eles fazerem essa atividade, eles não têm motivação. Nós, às vezes, desmotivados, pessoal, né? Às vezes a gente está sem motivação nenhuma. E eu digo uma coisa, não é especulação. Provavelmente, as aulas do ensino fundamental não voltem esse ano. Pode ser que volte até o ensino médio, por causa do Enem, né? Porque eu acredito que não vão cancelar. Mas eu não sei. O que está se cogitando é que provavelmente nem comece. Já estão fazendo alguns estudos aí e tem muita gente se colocando contra o início dessas aulas, não é? Então,
nós temos que se adaptar a isso. Né? Então, a gente vamos pensar numa melhor estratégia de chegar a esses alunos mesmo. Olha, por exemplo, eu não estou mais em slides. O que é que eu faço? Meu ponte, eu assisto um vídeo, escolho lá o videozinho que seja bem rápido. O que é que eu faço? O vídeo tem letra, tem informação, tem imagem. Faço um print do vídeo. Aí eu vou postando os momentos do vídeo e vou arrematando com os alunos. Eu vou ficar o tempo todo elaborando PowerPoint, que dá trabalho, slide, pegando imagem, pegando informação. Se são poucos, eu não estou visualizando. Eu tenho um material pronto no YouTube. O que é que eu faço? Assisto a aula, faço anotação, coloco o link, 2, 3 minutos. Gente, não adianta, o aluno não assiste um vídeo de 10 minutos. Ele não assiste. A gente está se enganando. Porque adolescente é assim mesmo, adulto também é complicado da noite. Então, eu faço os prints, estou colocando, faço comentário, não atende todos, mas a gente está, pelo menos, tentando amenizar a minha situação enquanto professor e também dos alunos. Assim, é só uma fala para colocar, né? Obrigada, professora Simone. Bem pertinente a sua fala, viu? Muito obrigada. Doutora Alice, alguma palavra? Não, eu só quero complementar a fala aí da professora Vera, dos professores, que a situação é muito delicada e a gente, como a professora Vera também colocou, que ela chegou ao ponto de ir na casa dessa mulher, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, é uma luta do dia a dia, mas como a professora Vera também colocou, nós estamos de parabéns, que nós estamos buscando, estamos conseguindo 100%, não, 10% não, mas nós estamos fazendo e nós vamos conseguir mais. Nós vamos ligar para esse, eu já comecei a ligar para alguns, a professora Vera também disse que vai ligar, André, então nós vamos nos engajarmos para a gente fazer o que for possível, né? E não vamos desanimar, não. É isso que eu queria falar. Eu complemento a sua fala, a fala da professora Simone, agradeço. E digo que, em relação aos professores da manhã, os que estão trabalhando com essas plataformas, com esses meios aí, estão fazendo e muito bem feito. Mas, infelizmente, eu pego também o que o professor Miguel disse, são os alunos, né? São os alunos, são os pais que, de certa forma, vamos dizer que têm culpa em relação a isso, porque, como a professora Raquel falou, né, que o aluno diz, tia, dá só um tempo para eu ir agora tomar o café, porque mamãe saiu, etc. e tal. Ou seja, é um novo, realmente, é uma rotina que mudou do aluno, os pais não caíram na real, né, a gente vê que hoje, ontem, já ainda foram pais em busca de aula, dizendo que não sabia, que as aulas estavam acontecendo, e aí nós repassamos todas as informações para inserir aluno em um grupo do WhatsApp, para dar as informações em relação à plataforma, para o aluno estar entrando e tentando conversar com os professores para ver o que uma melhor saída, né, já que eles estão iniciando agora. Mas, de antemão, os professores estão, sim, estão fazendo bem feito, estão dentro do possível, dentro do limite. Eu só queria que a gente fechasse aqui em relação a essas atividades. Leva ao ponto que a professora Sandra falou, né, das atividades dela, está utilizando o livro, e mais uma vez repassando que o ensino médio não tem problema com o livro, porque todos os alunos os que não estão com o livro é porque não querem, porque lá na escola tem livro de sobra do ensino médio, certo? E vejo essa questão de ser, não vou nem falar obrigatório, mas necessário, atividades para o 6º ano, 7º ano, 8º e 9º ano, ou seja, o ensino fundamental. Professora Vera? Bom, gente, eu quero dizer para vocês também que nós estamos faltando apenas 9 minutos para a conclusão do nosso tempo, e dizer
que agradecer a todos vocês, dizer que a reunião foi produtiva, que os esclarecimentos, mesmo que não tenha sido na sua totalidade, mas que os que participaram e disseram as suas dificuldades, a gente está pronto. Como o início das aulas remotas será amanhã, a gente está à disposição, eu, professor André, professora Alice, Fabiola, nós somos um grupo que nós estamos abertos e nós estamos aqui para somar. Nós vamos trabalhar todos juntos, é como o professor Miguel acabou de falar, a gente tem que lutar, porque é um novo que veio para ficar e a gente tem que se adaptar devagar mesmo, mas a gente, com força de vontade, a gente vai conseguindo driblar as nossas dificuldades. Dizer também que essa questão da busca do aluno, nós vamos devagarzinho, porque eu sei que nós estamos batendo em pedra, mas nós vamos conseguir. Essa semana, esse restante de semana, nós, Andréia, professora Alice, Fabiola e eu, nós vamos fazer um novo monitoramento com os alunos. É a nossa função fazer isso. A gente tem que apoiar todos vocês no que a gente puder. Nós estamos na escola, qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente. Eu sei da dificuldade, do anseio de cada um de vocês, de cada um de nós. É sofrido, é doído a gente entrar numa sala de aula e com 2 alunos participando. Mas, com o tempo, de 2 uma, ou esses alunos vão tomar consciência de que eles têm que se adequar, assim como nós, professores, estamos nos adequando, ou eles tomam consciência de que tem que participar também, ou então a coisa vai ficar complicada. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, em relação àquela reforma que eu falei da escola, que eu fiquei muito triste, fiquei muito frustrada, quando eu lutei muito, sofri muito para conseguir uma reforma que, quando eu recebi a informação, era a reforma geral da escola, e lá está reduzido em reboco de muro, mas eu fui procurar a equipe de engenharia, o que eles me disseram é melhor aquilo do que nada. Fiquei calada, mas tem uma coisa que eu espero em Deus, certo? A nossa subestação está sendo montada lá na escola. Então, eu acredito que para 2021 nós vamos ter os 3 turnos novamente, eu espero. Se eu não tiver, que o próximo que chegue faça esse trabalho para que a gente resgate os alunos da comunidade, porque a nossa dificuldade no turno da tarde era o clima, que não dava para a gente dar aula, mas agora com a subestação vai ficar, pelo menos essa notícia já é uma coisa que nos alivia, aquele calor que a gente sente no BR-Obró vai reduzir. Então é isso, quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que nós estamos juntos, as dificuldades não são só dos professores, dificuldades é do grupo, é nosso, do nosso grupo, da Escola Freitas Neto. A gente acha que é muito difícil, nós estamos sentindo dificuldade, mas tem pessoas em realidades iguais ou pior do que a nossa. Então, eu vejo que o Freitas Neto, apesar das dificuldades, nós sabemos que nós temos uma excelente equipe de professores, professores capacitados e que se inventam e que a gente está conseguindo. Se a gente está com pouco aluno, é porque o que é novo para nós, que temos uma personalidade formada, é difícil para o aluno, é difícil para o pai do aluno, mas devagar nós vamos nos adaptar e vamos conseguir trazer o aluno de volta. Peço desculpa a todos vocês se o tempo não foi suficiente para que todo mundo se posicionasse, tivesse as suas falas, mas ainda faltam 4 minutos. Eu estou nos agradecimentos finais, mas os professores que ainda quiserem se posicionar, que fiquem à vontade. Quero dizer que a professora Sandra pediu desculpa, teve que sair
antes da reunião, porque ela está participando agora de outra reunião, mas ela deixou a noite caloroso para todos os colegas. E que fique à vontade, eu quero mais uma vez agradecer a todos os professores e pedir aos professores que estão com problema, que procure a escola, procure a professora Vera, para a gente resolver os problemas das aulas que não foram validadas, que eu vou estar lá para que a gente converse e veja a maneira de como a gente vai resolver esse problema. Nós estamos lá para... E eu quero dizer que as pessoas que enviaram planos e que estão com aulas invalidadas, procurem a escola, vamos conversar, você pode me ligar. E a gente vai conversar e encontrar uma saída para resolver esse problema. Eu quero dar aqui de já agradecer a todos vocês e fiquem à vontade. Quem quiser dar sua palavra, que fique à vontade. Professora, eu só quero amarrar aqui em relação à entrega das atividades, porque, de fato, nós sabemos que é uma dificuldade, né, mas que nós precisamos alcançar esses alunos, infelizmente, Andréia, atividades. Oi, Daniela. Sobre essas atividades, eu acho inviável a gente enviar mensal. Também porque é muita coisa para todo mundo preparar. A gente tem que ver que não vai fazer só atividade, a gente não vai montar só roteiro, a gente vai preparar aula, a gente vai preparar vídeo, a gente vai fazer muita coisa. Aqui todo mundo trabalha em mais de uma escola, acredito eu. Para um professor como eu, poucas turmas, é difícil. Imagina para um professor que tem muitas turmas, né? Sim. Então, eu acredito que seria mais viável a gente fazer de forma quinzenal. Certo. Também foi o que eu pensei no início, né? Visto que vocês devem ter essa devolutiva, vão pontuar, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos fechar quinzenalmente. Vocês repassam para o e-mail até segunda-feira, dia 17. Aí eu tenho a segunda e a terça-feira para organizar com a Fabiola. Quarta-feira a gente pede para o aluno ir buscar, quarta-feira, dia 12. Certo? Pode ser? E já marcamos, entregando para eles na quarta-feira, nós já podemos marcar a devolutiva para a próxima quarta-feira, que aí ele devolve e já recebem as novas atividades. O que é que vocês acham? André... Eliane... Oi, professor. Eu só pediria, né, se for possível, que você pudesse estar organizando, né, tal como estava sendo feito já até, né? O calendário com essas datas, entrega de material, aquela relaçãozinha, né, sim, professor, eu até falei no início que vou estar fazendo essa tabela e postando, viu, no grupo, com a data das avaliações trimestrais, data viu? Porque assim, agora a data também é um volume muito grande de informações e às vezes a gente tá meio perdido, às vezes eu me perco, né? Então se eu não tiver alguém ali para, né, colocar essas informações, a gente fica sem saber. A Maria Alice de vez em quando me cutuca, professor, a data tal, tem que cumprir, é isso aqui e tal, tem que mandar aqui, senão a gente esquece mesmo. Né? É muita coisa. Os planejamentos sempre colocam no grupo, né, as datas de planejamento, de entrega e os sábados letivos. Mas aí eu vou fazer, sim, um calendário com a entrega dessas atividades, entrega de vocês para a escola, do aluno, e recebimento do aluno, e devolutiva do aluno, certo? Tá também fazer, viu, professora? Professora Alice, aí é o caso da noite, a gente pode sentar e tá vendo. Ok? Então fica assim, gente. Até segunda-feira vocês enviam, segunda-feira pela manhã, que é o horário que nós estaremos na escola. Eu vou organizar mais a Fabi segunda e terça. Quarta-feira o aluno vai pegar. Claramente a gente vai estar informando no grupo para o aluno ir fazer esse recebimento de atividade. Pode ser? Todos concordam? Eliane, Daniele, professora Sonali, professora Elvirane, da manhã que eu estou vendo aqui, Mara. E esse prazo vai para a noite também? E para a noite vai também ficar esse prazo da segunda? Pessoal da noite?
Simone e professor Miguel, aproveitando aqui, desculpa, professora Alice, só um minutinho. Eu vou amanhã falar com a professora Alice que nós vamos marcar um outro encontro, que de fato a gente tem que falar mesmo. Eu até comentei com a professora Alice que o turno da noite ela conduziria, porque é uma realidade um pouco diferente do turno da manhã, mas a gente vai sim se reunir. Nós vamos encontrar um dia na semana que a gente tenha a nossa reunião para a gente tratar especificamente do turno da noite, porque é uma modalidade diferente, não é isso? Ok, ótimo. É ótimo. Pois então, para mim, a fala está encerrada, a reunião. Quero agradecer a todos os professores, desejar boas-vindas amanhã. Né, estaremos de volta com as nossas aulas remotas, conforme o planejamento de vocês, e com certeza vamos torcer e ter a fé de que teremos um público bem maior. Professora Vera. Certo? Certo. Professora Alice, a senhora quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer também a participação de todos, o desempenho deles diante dessas aulas remotas. E estamos juntos, vamos ver o que a gente pode. Se tiver a nosso alcance enquanto coordenadora, a senhora como gestora, eu, a senhora Andréa, o que a gente puder, nós vamos fazer. Se tiver a nosso alcance, pode contar com a gente. Estamos juntos e misturados. Muito obrigada. Vamos misturar. E só um último desculpa pelo fato de sempre aí cutucando vocês, como o professor Miguel disse, né, cutucando em relação aos planejamentos, né, mas é porque nós também temos prazos para entrega, gente. Do jeito que nós cobramos de vocês, nós somos cobradas, e nós temos a data de entrega desses planos de vocês, né, que a gente ainda organiza, monta todo o plano de ação da escola para fazer essa devolutiva para a GRE. E eles já estão aqui nos cutucando a minha professora Alice, professora Vera. Então, puxando lá de cima e vai chegando, né, professora? Viu? Então, eu queria pedir desculpa, mas, ao mesmo tempo, agradecer pelo prazo que foi cumprido por todos os professores na entrega do planejamento. E uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau. Bom rever essas carinhas. Tchau, Fá.